Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de um livro muito importante para todos nós cristãos. A editora Reflexão, que é uma editora que já há bastante tempo tem publicado obras para o público arminiano aqui no Brasil. É a maior editora arminiana do Brasil. E esse livro vai trabalhar a cosmovisão cristã dentro de uma perspectiva armínio-wesleyana. É um livro que foi organizado pelo Vinícius Couto, a gente tem vários colaboradores e ele tem bastante conteúdo, né? Olha só, um livro grosso, com bastante páginas, capa brochura, né? Que a gente tem mais algumas informações. Então é um livro que vai trabalhar reflexões éticas contemporâneas a partir da teologia armínio-wesleyana. Então, você que quer ter uma base para a sua cosmovisão cristã, você que é arminiano, você que segue a linha arminiana, né, dentro da teologia, é uma ótima indicação para você. E eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões dessa obra, e se você aí quiser adquiri-la, na descrição do vídeo tem um link para você estar comprando esse material, tá bom? Então, antes da gente ir para o vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Bom, aqui na capa a gente já tem um óculos, né? Mostrando aqui uma exemplificação do que é a cosmovisão, né? E todos os seres humanos têm uma cosmovisão. E nós cristãos também temos a nossa, né? Então você que é arminiano, você também precisa estabelecer a sua cosmovisão, que é a maneira de você enxergar o mundo através de uma coleção de ideias, né? Com relação à forma como nós vamos pensar, sentir, agir e se posicionar. Bom, vamos lá para o conteúdo. Aqui a gente tem uma abazinha aqui para você marcar a página. Primeira folha de rosto. A folha é aquela folha amarelada, né? Uma folha boa para leitura. Segunda folha de rosto. Ficha catalográfica é uma obra organizada pelo Vinícius Couto, um teólogo wesleyano aqui do Brasil, né? Ele é brasileiro, da Igreja do Nazareno. Então é uma obra de brasileiros, organizada por brasileiros. Aqui tem uma série de recomendações, né? Logo de cara. E aí a gente chega no sumário. O sumário vai trazer os temas que esse material vai trabalhar. Então, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda. Reformanda est. Né? Igreja reformada, sempre reformada. Construindo uma cosmovisão cristã. Autor Vinícius Couto. Então, cada capítulo tem um autor, né? Criação, queda, redenção e glorificação. Cosmovisão cristã e teologia bíblica. É o segundo capítulo. Terceiro, legado da tradição armínio-wesleyana para a missão transformadora da igreja na sociedade. Então vocês percebem que a cosmovisão cristã não é simplesmente teologia, tem parte prática, de conduta. O outro capítulo, a teologia armínio-wesleyana em diálogo com os dilemas da sociedade contemporânea. E aí ele vai seguindo, John Wesley, a criação, aproximações com as questões ambientais, justiça social, o caminho do cristão de ser, princípios de economia e política, como essas ciências dialogam com a cosmovisão cristã arminiana. Olha que interessante. O cristianismo e a sexualidade, discussões sobre gênero e pureza sexual numa era de valores líquidos. Gestão comunitária da saúde em comunidades cristãs, uma proposta de auxílio aos vulneráveis, por meio da aplicação social do dízimo. Papel da mulher na igreja numa sociedade pós-moderna. A arte e o cristianismo, uma discussão sobre formas e possibilidades no diálogo entre artistas cristãos e a sociedade pós-moderna. Aí tem aqui também teologia pública numa perspectiva arminiana, cristianismo é a questão do aborto, tolerância religiosa e cosmovisão cristã, perspectiva da educação brasileira sobre a ótica da cosmovisão cristã armínio-wesleyana, espaço promissor, cristianismo e universidade, das origens do passado ao presente, aos desafios do presente, educação e cosmovisão cristã, marxismo, cosmovisão miopia,
cristão e o trabalho, desafios para a comunicação cristã no século XXI, o problema do suicídio, discussões de ordem social, psiquiátrico, biológica, psicanalítica e religiosa para ações preventivas na igreja, tema importante. E, por fim, a missão da igreja diante da inclusão para as pessoas com deficiência. Então são diversos temas que essa obra vai trabalhar, temas extremamente relevantes para a igreja evangélica brasileira, principalmente para aqueles que têm uma perspectiva armínio-wesleyana, claro que todos os cristãos, já que a teologia armínio-wesleyana é uma teologia ortodoxa, né, que tem agradecimentos, tem um prefácio, trazendo um pouquinho da linha de pensamento teológica também, né, dessa obra, dentro da visão arminiana, dentro da visão wesleyana, dentro de uma visão ortodoxa. Então, olha só, aqui tem algumas explicações muito interessantes, né? Aí tem uma introdução do Vinícius Couto, falando um pouquinho da teologia armínio-wesleyana, né? Como ele entende com relação a diversos pontos, né? Inclusive sobre a reforma protestante. Vocês percebem, né? Que o material ele tem aqui o conteúdo, abaixo tem notas, com uma letra um pouquinho menor. O tamanho da letra é uma letra normal, tá? Não é uma letra pequena, mas também não é uma letra grande. Em contrapartida, também existem cosmovisões cristãs que têm se posicionado favoráveis a tudo que a cultura secular aprova. Algumas denominações históricas já realizam casamentos homoafetivos e ordenam homossexuais no mistério. E aqui ele vai trabalhando a teologia, né, ortodoxa com relação a diversos temas. Eu fiz essa marcação aqui para mostrar para vocês que ele segue uma linha mais ortodoxa, né? Bom, e aí a gente tem o primeiro capítulo. Eu não vou mostrar tudo, vou mostrar algumas partes do primeiro capítulo, por exemplo. Ele já traz aqui logo de cara o lema Igreja Reformada sempre sendo reformada. E ele explica tudo isso de acordo com o que é a cosmovisão e sua importância para a teologia. Então aqui é uma introdução, um panorama sobre cosmovisão. Cosmovisão é a maneira como você enxerga o mundo, e essa maneira como você enxerga o mundo vai influenciar a sua forma de sentir, pensar, falar, agir, se posicionar. Então a gente tem várias explicações sobre isso, e uma cosmovisão armínio-wesleyana. Então essa primeira parte ela é bem interessante. O capítulo 2, a segunda parte, Criação, Queda, Redenção e Glorificação, Cosmovisão Cristã e Teologia Bíblica. Gente, a linguagem desse material é uma linguagem de fácil entendimento, né? Olha só, o presente texto tem por objetivo demonstrar que uma cosmovisão cristã coerente só é possível através de uma teologia bíblica robusta e abrangente. Todas as pessoas e grupos sociais têm uma percepção de realidade à sua volta. De fato, possuem um conjunto de valores e crenças basilares sobre os quais enxergam, tá vendo? Pensam e interpretam o mundo e a si mesmas. Além do mais, procuramos oferecer respostas a grandes perguntas que todos, de uma forma ou outra, fazem. Como, onde estou? Quem sou? O que há de errado? Qual a solução? E como diz Wright, que horas são? Sempre começa cada capítulo com o título bem grandão e abaixo o autor do capítulo, né? Então aqui tem um conteúdo e aí as notas aqui que são importantes também para trabalhar o material, às vezes uma explicação mais técnica, às vezes uma referência bibliográfica, né? Enfim. Então aqui ele vai desenvolver a teologia bíblica, uma teologia sólida. Ele explica o que é teologia bíblica e a importância da teologia bíblica na cosmovisão. E depois ele parte para o plano de salvação, claro que dentro de uma visão arminiana, que também é importante, né? Essa base bíblica para estabelecer uma forma de pensar, sentir, agir, se posicionar, né? Então ele fala aqui da criação do homem, a vocação do homem, a queda, a desobediência humana, tudo dentro de uma visão arminiana, tá bom? Então assim ele vai trabalhando. É interessante que, olha só, por exemplo, aqui no capítulo de número, acho que é o capítulo 5, ainda é o mesmo capítulo, né? Não, é o próximo capítulo. Legado da tradição armínio-wesleyana para a missão transformadora da igreja na sociedade, página 99. Aqui ele vai trabalhar um pouquinho desse legado com relação à teologia armínio-wesleyana para a formação aí das pessoas, em termos de sociedade, enfim. Então aqui a gente vai caminhando no capítulo, ele traz diversas passagens, né, ou citações, e no final de cada capítulo a gente tem uma bibliografia trazendo referências para você dar continuidade ao seu estudo. Então ele faz isso em todos os capítulos, tá bom? Então esse capítulo aqui também é importante, olha só, o cristianismo e o aborto.
Então aqui tem uma explicação sobre como a cosmovisão cristã enxerga a questão do aborto, né? Quem pode discutir sobre aborto, o feto é uma pessoa, ele traz a explicação, né? Existem textos bíblicos favoráveis ao aborto. Então o texto, olha só, ele vai explicando aqui, né? Concluímos então que este texto de Êxodo 21 nem sequer serve como base para a discussão do aborto, ou seja, ele vai mostrando que não há base bíblica. Enfim, né? Então, olha só, tolerância religiosa e cosmovisão cristã, capítulos muito importantes para você ter, assim, uma base, não só bíblica, teológica, mas também prática sobre qual é a cosmovisão cristã que nós cremos, qual é o nosso posicionamento com relação a diversas práticas, né? Então, olha só, final aqui as referências bibliográficas. Aqui tem educação brasileira, né? Vai trabalhar um pouquinho da cosmovisão cristã e legislação brasileira. Ele cita a Igreja do Nazareno, né? Que é uma igreja que segue a linha armínio-wesleyana. Então são vários capítulos, eu não vou mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Educação e cosmovisão cristã. Então aqui a gente vai caminhando, vai chegando. Olha só, marxismo, cristianismo, miopia. Então ele explica aqui o que é o marxismo, a cosmovisão marxista. Algum tempo atrás a gente gravou 3 aulas sobre a cosmovisão cristã e o porquê que o cristão não vota em partido de esquerda, né? Então aqui ele explica também um pouquinho dessa visão marxista. E aí depois o cristianismo e o marxismo, né? A relação, as diferenças, né? O porquê que o cristão não pode, enfim, né? Ter as duas cosmovisões, cristianismo e marxismo. Ele explica isso aqui. E por que tantos o abraçam? Aqui ele explica o porquê que muitos cristãos abraçam a visão marxista, né? Então o marxismo não apenas interpreta a história, ele é a história e só nele ela tem sentido. Fornece uma filosofia da história que reduz aos seus aspectos econômicos e faz tudo parecer mais simples do que realmente é. Entende? Então, assim, é muito interessante a forma como é colocado. Aqui também um capítulo que fala a respeito do suicídio. Então aqui a gente encontra, por exemplo, né, subtítulos bem chamativos em cada capítulo. Então é um material importantíssimo que eu recomendo para todos os cristãos que querem ter uma base cristã dentro da visão arminiana sobre a cosmovisão cristã. Então aqui a gente chega na página 610. Então são 611 páginas e a gente finaliza o livro Cosmovisão Cristã, Reflexões Éticas e Contemporâneas a partir da teologia armínio-wesleyana, um material excelente organizado pelo Vinícius Couto, contando aí com a contribuição de diversos teólogos aí de linha arminiana, de linha wesleyana também. Editora Reflexão está de parabéns por essa obra. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.